há como você usar o IPA sem precisar estudar, né? Há como você fazer isso. Há como você saber e utilizar, tirar o máximo proveito do IPA, que é o alfabeto fonético universal, tá em inglês. Tem como você tirar o máximo proveito dele sem necessariamente você estudá-lo. E é essa via que eu recomendo pra você, e eu já vou te explicar por quê. O que é o alfabeto fonético internacional? O alfabeto fonético internacional é um conjunto de símbolos que representam apenas sons. Eles não representam palavras ou nada do tipo. E ele vem sanar duas grandes dificuldades dos idiomas. A primeira é que muitas vezes você tem letras iguais com sons completamente diferentes. Por exemplo, em inglês a gente tem a palavra constitution, em que esse último shan, na verdade, é escrito com T. E você tem a palavra stop, que também é escrita com T, só que tem uma pronúncia completamente diferente do T. A primeira, o T, a gente fala com SH, constitution. E a segunda a gente fala com T, stop. A mesma coisa acontece com a palavra snake e a palavra rose. As duas são escritas com S, só que a primeira tem som de S mesmo e a segunda tem som de Z. Esse é o primeiro problema. Letras iguais representando sons diferentes. Só que o alfabeto fonético internacional resolve um outro problema também, de que muitas vezes letras diferentes têm o mesmo som. Por exemplo, exceção, nascer, saúde. Exceção é XC, nascer é SC e saúde é com S. São todas letras diferentes, só que representam o mesmo som, som de S. Então, o alfabeto fonético internacional ele vai representar todos os sons que são iguais. Nesse último exemplo, saúde, exceção e nascer, ele representaria todas essa palavra, esse S aí, somente com o símbolozinho de S do alfabeto fonético internacional, que é a única coisa que tem esse som, tá bom? Então, esse é o alfabeto fonético internacional. E agora, meu segundo objetivo é te mostrar como você deve estudar IPA, como você deve estudar IPA. Tá? Por que eu vou te falar como você deve estudar IPA? Porque eu tenho uma abordagem completamente diferente de tudo que você já deve ter visto aí sobre o alfabeto fonético internacional. Há uma barreira de entrada, tá bom? Eu aviso, há uma barreira de entrada alta e a recompensa é baixa. O que eu tô te falando com isso? O que eu quero te dizer com isso? De quando você deve estudar IPA. Imagine que esse gráfico aqui, ele tá querendo te dizer o seguinte. Aqui é o teu nível de fluência pelo teu nível de esforço, tá? De estudo, beleza? Então, quando você começa a estudar o alfabeto fonético internacional, o que acontece? Ele tem uma barreira de entrada muito grande. Então, você tem que já começar aqui em cima. E ele não vai te dar muito benefício. Você vai evoluir um pouco o teu nível de fluência e você vai estagnar. Você ganha isso aqui mais ou menos estudando o alfabeto fonético internacional. Ah, Eliezer, tá brincando comigo? Não estou brincando, já fiz e já estudei a fundo. Como você vai ver aqui, eu vou estudar, vou falar pra vocês o que significa, como você olha as planilhas, como você interpreta aqueles negócios. A gente vai ter tudo aqui nessa live. Mas eu não quero te enganar, eu não quero te dizer assim, cara, isso aqui vai salvar a sua vida, porque não vai. Eu quero que você entenda o seguinte, há uma barreira de entrada alta, ou seja, o negócio não é tão fácil de estudar, e a recompensa que você tem por ele é baixa. Pô, então eu não vou estudar. Não, você pode estudar se você quer melhorar de modo pontual a tua pronúncia. IPA como remédio, que é aquilo que eu chamo de IPA como remédio. IPA como remédio. Essa é a melhor maneira de você estudar o alfabeto fonético internacional. Por que eu tô te falando isso? Porque se você entende o alfabeto fonético universal como algo que você vai e pesca nele, como algo que você... Poxa, tô com dificuldade na pronúncia, por exemplo, do TH do inglês, né? Things, né? Desse THzinho. Tô com dificuldade, não sei como é que faz. Você vai lá e pesca no alfabeto fonético universal e entende como você deve desmistificar isso. E é isso que eu chamo, tá? É isso que eu chamo de Just-in-Time Learning, tá? O que eu chamo de JIL. O que é o JIL? JIL é o Just-in-Time Learning, é o sistema de produtividade da Toyota. Você aprende somente na hora certa. Eu escrevi um post lá no meu blog sobre isso. Eu quero só ler o que eu escrevi lá no finalzinho do post pra você, tá? O post tá ali no meu blog. O título do post, se você quiser, é De idiomas à cozinha, como esse sistema da Toyota faz você aprender qualquer coisa mais rápido.
E é essa mesma, é a mesma ideia que eu tô querendo te passar. O aprendizado toma tempo e muitas vezes você não precisa ser especialista em algo para alcançar o seu objetivo. Entenda isso como o alfabeto fonético internacional, tá? Você não precisa ser especialista no alfabeto fonético internacional para você alcançar seu objetivo, que é melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua fala, melhorar a sua fluidez. Basta saber quais são as habilidades necessárias, traçar um plano simples para você desenvolvê-las, e é o que a gente vai fazer nessa live, e praticar por um período curto de tempo, para que você se torne relativamente bom no assunto, bom o suficiente para alcançar seu objetivo. Isso se chama Just in Time Learning, aprendendo na hora certa. É assim que eu com certeza recomendo que você, quando você pensar em alfabeto fonético internacional, não pense que você tem que estudar absolutamente tudo, tem que comprar livros, saber ler de cabo a rabo todas as planilhas. Vai te custar muito tempo, porque a barreira de entrada é alta, tem muita coisa para você aprender lá dentro. E a recompensa no final de tudo vai ser baixa. Agora, se você entende o alfabeto fonético como um remédio, ou seja, você vai e pinça só o que você precisa, quando você precisa, aprendendo na hora certa, Just in Time Learning, você tira o máximo benefício possível dele com muito menos esforço, sendo inteligente usando o alfabeto fonético internacional de uma maneira completamente produtiva e moderna, né? Não vale a pena você comprar 1 milhão de livros, sair fazendo aula, não sei o que, para depois você enterrar tudo e não ficar usando. Foram horas jogadas fora que você nunca mais vai recuperar. Então aqui eu vou te passar o essencial para que você aprenda e para que a gente trace um plano para que você saiba exatamente o que você precisa saber do alfabeto fonético internacional, para que você tire o máximo proveito dele, com o mínimo de esforço, melhorando muito a sua pronúncia em um espaço curto de tempo, beleza? Então a gente vai agora traçar o nosso plano, o nosso plano, tá? Qual que é o nosso plano? O nosso plano é o seguinte: primeiro, aprenda somente o básico. Esta live. A live de hoje vem ensinar essa parte aqui, ó. Tá? Vem ensinar essa parte aqui, ó. Parte primeira do nosso plano. Segunda, use o Lazy IPA. O que é o Lazy IPA? Que é o IPA preguiçoso. Caraca, eu tenho que parar de ficar abrindo essas abas. O que é o Lazy IPA? Foi um lugar que eu construí pra vocês, que eu vou dar pra vocês no final dessa live. Vai estar linkado aí no PDF dessa live. É um sitezinho, é um lugar lá em que você pode, em 3 passos, descobrir qual é a pronúncia de uma palavra da maneira certa, ok? E já entendeu o IPA. É dessa maneira que eu recomendo que você use, beleza? Repita o processo. Repita o processo. Tá? Esse é o nosso plano. 1. Aprenda o básico do IPA. Eu vou te ensinar o básico do IPA nessa live. 2. Use o site Lazy IPA, que é esse que eu construí pra vocês. Vou até mostrar. Esse aqui. Eu já vou te explicar porque eu coloquei um... Porque eu coloquei uns negócios de gato. Tá bom, se alguém tem gato aí, manda um salve. Porque eu adoro gato, mas não tenho um. Tô querendo pegar um gato. Ó, aqui tem os passos, tá bom? Do IPA preguiçoso, beleza? Mas eu vou... a gente já vai entrar naquilo ali, beleza? Deixa eu ver. Tudo certo? Deixa eu ver. Boa noite. Agora a gente vai passar pro aprendendo o básico, tá? Aprendendo o básico do IPA. Tá? Agora a gente vai aprender o básico desse negócio. Entender como é que funciona o alfabeto, como é que a gente lê aquelas tabelinhas, tudo, beleza? Daí vai ter todo o material complementar aqui pra vocês da live. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Tem 3, basicamente, modos de pronúncia das vogais que você tem que entender. Primeiro, a vocalização. Quanto mais em cima na tabela, a tua língua dentro da sua boca tá mais pra cima, tá? Lembra do yeah, 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 tá bom? É assim. Vocalização. Língua mais pra cima, você tá mais em cima da tabela. As vogais arredondadas. Quando tem o parzinho, a da direita é com a boca arredondada. Então, I, U, tá bom? Sempre lembra dessa aqui. I, U. Então, a da direita sempre vai ser arredondada. E a terceira é a profundidade. Quando você tá mais na frente da tabela, o som é produzido mais na frente. Si. E quando você tá mais atrás da tabela, por exemplo, falando desse U aqui, o som é mais interno. Food. Food. Esse Yzinho aqui, ó, representa o nosso rue, né? De rua em francês. Voz mais na frente. Mas atrás da tabela, a voz é produzida mais atrás. É um pouco mais pesado. Ok? Então, essa é a primeira parte. É o que você tem que entender sobre as vogais. E é só isso que você precisa aprender das vogais. Você não precisa decorar todos os símbolos. Por quê? Porque basta, quando você tiver dificuldade de pronunciar uma palavra, você saber como buscar. E é aí que eu vou introduzir esse sitezinho que eu fiz. É você saber como buscar, saber como ir pescar lá. Mas ainda a gente tá aprendendo o básico do IPA. A gente já aprendeu o que significam as vogais.
E como você analisa minimamente a tabela. Eu falei pra você que as consoantes, geralmente, no alfabeto fonético internacional, a gente produz soprando o ar dos nossos pulmões, passando pelas nossas cordas vocais, usando elas ou não, e interrompendo o ar com alguma coisa, seja com a boca, né, com a língua, com os dentes, com os lábios, com alguma coisa. E aí, essa é a grande diferença das vogais. E aí eu falei pra você ler e entender melhor o alfabeto fonético internacional, você tem que entender primeiro o que são as colunas. As colunas são os lugares em que o som vai ser produzido. E aí eu te dei uma imagem que vai demonstrar pra você a maioria desses lugares aqui, tá bom? Pelo menos os mais utilizados. Os que são mais utilizados nos idiomas que a maioria das pessoas querem usar. Porque existem alguns idiomas que são bem raros, como idiomas de tribos africanas, que usam alguns símbolos que são realmente muito difíceis de produzir para quem não vai querer aprender aqueles idiomas lá, tá bom? Não são idiomas tão populares assim, então eu não coloquei nessa imagem para não ficar tão poluída. Mas o que eu quero que você faça é o seguinte: sempre que você precisar descobrir uma consoante, o que você deve fazer? Primeiro você deve descobrir o lugar onde ela é produzida, que são as colunas. Você olha onde ela é produzida e depois você desce a imagem para descobrir, para relembrar onde ela é produzida. E depois você tem que entender como ela é produzida. E aí nós passamos para a parte das linhas, porque as linhas basicamente é a maneira com que o som é produzido. Se as colunas demonstram onde elas são produzidas, as linhas demonstram a maneira com que o som é produzido. E aí você tem o onde e você tem a maneira. E aí fica muito fácil, depois que a gente já viu a maior parte das colunas, fica muito fácil a gente entender como é que produz os sons. Plosiva, que é a primeira linha. Olha só, plosiva é simplesmente o som, a maneira do som é produzida com apenas uma explosão de ar. Pacote, olha o P aí, ó. P, pato, pacote. Olha só, estamos juntando agora, a gente tá juntando o lugar com o modo que é produzido. Bilabial, pá, ó, lábios, pá. De que maneira? Plosiva, explosão de ar. Pá, P, ó. Primeiro de tudo, o que é o IPA? É uma tentativa de mapear apenas sons e resolver o problema de quando existiam duas letras iguais com sons diferentes ou duas letras diferentes com sons iguais. O IPA demonstra apenas sons. E o melhor plano para você usar o IPA é você usar aquilo que eu chamo de Just-in-Time Learning, que é basicamente você aprender na hora certa, aprender só quando você realmente precisa. Por quê? Porque o alfabeto fonético internacional é muita coisa para você aprender, muita coisa para você decorar. Teve até muita gente na live que falou isso, né? O Felipe, inclusive, falou isso. Muita coisa para decorar, muita coisa para entender, muita coisa para articular aí no meio. É uma barreira de entrada muito grande, é muita coisa para estudar, para o resultado não ser tão alto. Então, o melhor é você simplesmente pescar aquilo que você precisa para sanar uma dúvida específica. Entender que o IPA, alfabeto fonético internacional, deve ser usado exatamente como você usa um remédio, devagarinho, aos poucos, só para sanar um problema específico. E aí eu te falei que o melhor modo de você fazer isso é aprender somente o básico do IPA, que é você entender o que é a tabelinha das vogais e a tabelinha das consoantes. 2, você usar um site que eu preparei para vocês, em que você tem 3 passos simples para que você entenda absolutamente tudo de uma frase em IPA. E é isso que a gente vai fazer agora na live. Vamos lá? Quero mostrar para vocês como é que vocês vão usar o IPA aí, ok?